Olá, queridos alunos. Hoje, para iniciarmos nossos estudos, faremos uma reflexão a partir de um pensamento do psicólogo e professor Augusto Cury. O maior educador não é aquele que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas o que os previne. Também não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Assim, dando prosseguimento aos nossos estudos da última aula, sobre os métodos de alfabetização, nós temos dois grupos básicos de métodos divididos assim pelo caminho escolhido ao trabalhar a alfabetização. São eles os métodos analíticos, porque trabalham a alfabetização partindo do todo, seja a palavra, seja a frase, seja uma história, para as partes menores, ou seja, as sílabas e as letras. Quais são, então, esses métodos analíticos? Então, dentro deste grupo grande de métodos que trabalham da parte, do todo para a parte, nós temos os métodos da palavração, da sentenciação, dos contos ou historietas e o método natural, conforme nós vimos na aula passada. Outro grupo de métodos para alfabetização são os chamados métodos sintéticos, onde, ao contrário dos métodos analíticos, o trabalho de alfabetização se inicia das partes menores, ou seja, letras, sons ou sílabas, e vão para o todo, trabalhando as palavras, as frases e os textos. Dentro dos métodos sintéticos, nós encontramos o grupo dos métodos alfabéticos ou soletrativos, os silábicos e os fonéticos. Na aula passada, então, recordando, nós vimos os métodos analíticos e as suas formas de execução. Na aula passada, estudamos os métodos analíticos que iniciam a alfabetização partindo do todo para a parte. O ponto de destaque neste tipo de método é a ênfase no texto e no contexto, como mostra o mapa mental da unidade que está lá no AVA. Então, dando a ênfase no texto e no contexto onde se insere a escrita, ou seja, assim, ele ressalta a importância de se trabalhar o uso e a função da escrita e da leitura na sociedade e na comunicação de forma geral. Estes são os métodos analíticos. Antes, porém, de iniciarmos o estudo dos métodos sintéticos, que é o outro grupo, conheceremos mais sobre o método freiriano de alfabetização, uma vez que ele se situa a partir dos métodos analíticos, embora seja um método didaticamente criado e pensado para a alfabetização de adultos e principalmente adultos trabalhadores. Vamos conhecer então o método do Paulo Freire para a alfabetização, e esta é a unidade 5 de aprendizagem. Mais conhecido como Paulo Freire, ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado pedagogia crítica. Ele é também o patrono da educação brasileira. Nasceu em Recife em 1921. Ele faleceu em São Paulo, onde morou muito tempo e também lecionou, também tendo sido secretário de Educação do Estado. Ele morreu em 1997, então ele é um pensador contemporâneo. Era um educador e filósofo brasileiro, eram as áreas de estudo dele, além de uma preocupação muito grande com as questões sociais que envolviam a condição do povo brasileiro, em especial o povo do Nordeste. A sua prática também se fundamentava na crença de que o educando
assimilaria sempre o objeto de estudo, fazendo uso da sua prática dialética com a realidade, ou seja, teoria e prática numa relação íntima e profunda, por conseguinte, a gente tendo uma mudança nas condições reais de existência. Na metodologia, essa pedagogia crítica, né, que Paulo Freire ficou conhecido por estar liderando os pensamentos e dando um grande avanço nela no Brasil, se colocava muito em contraposição à por ele, né, denominada educação bancária, tecnicista e alienante. Então, Paulo Freire, da época, e se contrapôs muito ao tipo de ensino tradicional, e dessa vertente tradicional, ele dizia que ela se desdobrava numa educação bancária, onde os professores depositavam conhecimento na cabeça das crianças, que era como se fosse uma folha em branco. E em 1970, mais ou menos, nós tivemos desta corrente de educação tradicional, nós tivemos no Brasil muito a implantação da educação tecnicista, que também é um tipo de educação tradicional. E ambas, tanto a tradicional, que vem do passado, da história da educação e do Brasil, assim como a tecnicista, ambas eram alienantes, pois concentravam só o foco na execução dos processos, tanto de aprendizagem, quanto o foco era no resultado dessa aprendizagem, nunca no fator o aluno como ativo nessa aprendizagem, o aluno como ser pensante, como sujeito de seu conhecimento. É aí a grande mudança da teoria e da proposta de Paulo Freire. Então, aqui, a partir de Paulo Freire, o educando criaria a sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo um que já vinha previamente construído pelo professor ou pela cartilha e etc. Paulo Freire buscou muito se libertar de chavões alienantes, segundo ele, onde o educando seguiria e criaria sempre um rumo de seu aprendizado. Também em relação a isso, a gente pode dizer que Paulo Freire se destacou por seu trabalho na área da educação popular, porque voltou tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Então, Paulo Freire não se preocupava apenas com a educação que acontecia nos muros da escola, né, entre os muros da escola, mas também, pelo menos, com toda a formação do brasileiro enquanto cidadão, enquanto pessoa que participa na sociedade e vive, né, em meio a decisões, em meio à necessidade de uma proatividade para transformar as realidades que não estão favorecendo o desenvolvimento humano e também a sua própria vida, né? Então, Paulo Freire, numa primeira instância, foi defensor muito forte das causas e da vida humana, né? Fora isso, né, em reconhecimento a todo esse empenho em prol do povo brasileiro, Paulo Freire foi homenageado, né, a gente tem hoje que ele foi o brasileiro mais homenageado da história do Brasil, fora do Brasil, inclusive, né? Ele tem homenagens aqui no Brasil, mas ele foi muito homenageado fora, né? Ele tem pelo menos 35 títulos, né, de doutor honoris causa, principalmente em universidades da Europa e da América. E recebeu também diversos prêmios, né, por instituições internacionais, como a Unesco, principalmente enquanto um trabalho dentro de um projeto que a Unesco tem, que é a Educação para a Paz. Isso aconteceu em 86. Também a gente pode citar que Paulo Freire ele é autor de vários livros conhecidíssimos, né? Inclusive trabalhados nessa disciplina, serão trabalhados e depois nas disciplinas que dizem respeito à alfabetização, porque trazem fundamentos importantíssimos quando nós nos relacionamos com os alunos em relação a eles serem sujeitos das suas aprendizagens, né? Então, nós temos livros conhecidíssimos, Pedagogia da Autonomia, inclusive a frase que foi citada no início, como Boa Noite hoje, traz alguns pressupostos dessa pedagogia, Pedagogia do Oprimido, né? E tantos outros que ele escreve, principalmente falando do método que ele criou. Bom, o método Paulo Freire, então, do que se trata esse método? Como eu disse a vocês, é um método que tem pressupostos, ele parte, né, do grupo dos métodos analíticos de alfabetização,
Porém, esse método do Paulo Freire, ele dificilmente ele é aplicado na alfabetização de crianças. Ele tem essa proposta de aplicação para criança, né, para alfabetização inicial, mas pela especificidade que ele tem em relação ao trabalho com adulto, ele basicamente é utilizado em ensino para EJA, de Educação de Jovens e Adultos, voltados para a alfabetização das pessoas que já trabalham. Então, consiste numa proposta para a alfabetização de adultos que foi desenvolvida a partir dos estudos de Paulo Freire e dos conhecimentos que ele tinha em relação à linguística e à pedagogia. A gente precisa lembrar que por volta de 1963, época que Paulo Freire estava bastante atuante no meio acadêmico, porque ele era um curioso de várias questões, né, em relação à situação social do povo brasileiro, e aí ele se deparou que foi uma época em que 40% da população adulta ainda era analfabeta. Então, foi uma questão que chamou muito a atenção de Paulo Freire e ele realizou uma famosa pesquisa, né, uma experiência, na verdade, de aplicação de uma proposta de alfabetização, que na verdade era um projeto de pesquisa dele, né? Ele realizou essa proposta em Angicos, ele foi a campo fazer isso, né? Angicos é uma cidade no Rio Grande do Norte, e lá ele se propôs a alfabetizar 300 adultos, que eram cortadores de cana, né? E ele disse o seguinte, que a pesquisa dele consistia em aplicar esse método que ele tinha pensado de alfabetização a partir dos métodos analíticos, né? E ele pensou em alfabetizar 300 adultos em 40 horas de aula durante 45 dias, ok? Então, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer essa alfabetização dos 300 adultos em 40 horas durante 45 dias, né? A realidade desses adultos era que eles trabalhavam em lavoura de cana-de-açúcar, né? Todos eles eram cortadores de cana. E ele conseguiu, afirmando, tendo sido desenvolvido esse método, né? E ele falou assim que desenvolveu esse método, elaborou esse método enquanto ele era diretor do departamento de extensões culturais da Universidade de Recife, né? Em Angicos, ele alfabetizou esses 300 cortadores de cana-de-açúcar em 45 dias, sem cartilha ou sem material didático previamente preparado. Ele partiu, o ponto inicial desse método são os círculos de cultura, segundo ele mesmo denominou, e partiu de princípios metodológicos que alfabetizavam a partir da palavra, né? Freire ele era professor universitário, né, e pesquisador. Então, dessa empatia sua pelo povo brasileiro e da necessidade que ele viu de se trabalhar essa questão da alfabetização, foi que ele se predispôs a criar uma pesquisa, um método que, de fato, fosse apropriado para a alfabetização de adultos, que era o que na época chamava mais atenção, né? A questão do analfabetismo entre pessoas adultas, né? E principalmente trabalhadores, né? Pessoas que não tinham tido contato com a escola ou tinham abandonado a escola justamente por ter que ingressar no mercado de trabalho para ajudar economicamente, financeiramente, as suas famílias a se manterem, né? Então, o método de Paulo Freire, nós podemos dizer que é um método que trabalha a sensibilização, ele parte da sensibilização, porque ele parte da história de vida das pessoas, através dos círculos de cultura, e é um método também que busca a conscientização, tá? Então, ele não é um método pelo método, ou então a pessoa não vai aprender a escrever e ler simplesmente por aprender a escrever e ler. Existe um motivo muito forte social, que também é uma característica que vem com a questão dos métodos analíticos, como nós vimos lá no começo da aula de hoje. Então, nesta imagem, na próxima imagem também, eu trouxe para vocês, encontra-se o registro de Freire em suas aulas, alfabetizando. Segundo ele próprio, ensinando e aprendendo, né? A ênfase sempre no círculos de cultura, ou seja, na partilha dos conhecimentos que os alunos tinham em relação às suas próprias vidas. Ele precisava, antes de começar qualquer trabalho, que as pessoas se conhecessem e ele conhecesse as pessoas, a realidade de vida delas e o que elas já sabiam. Então, os conhecimentos prévios que hoje nós chamamos nos nossos planejamentos, nos nossos estudos, né? Paulo Freire criticava muito o sistema tradicional de alfabetização
porque usava a cartilha como ferramenta central da didática para o ensino da leitura e da escrita, né? Então, o que ele propunha era justamente que o ensino partisse principalmente da vida das pessoas, né? E não de frases criadas de forma forçosa, totalmente descontextualizada da vida das pessoas, do que elas faziam, né? As cartilhas, elas ensinavam pelo método da repetição de palavras soltas ou então letras avulsas, aleatórias, né? Ou ainda de uma linguagem de cartilha que ele chamava, né? Então, por exemplo, frases do tipo: Eva viu a uva, o boi baba, a ave voa, entre tantos outros exemplos que nós encontramos nas cartilhas, né? Então, questionava, né? Quem que é essa Eva, né? Que pessoa é essa? Que mulher mora onde, né? E ela viu a uva, aonde se planta a uva? Né? Então ele questionava muito porque lá no Nordeste não se plantava uva, não era uva que se plantava, e por que as pessoas tinham que estudar uva, né? Então a ideia de Paulo Freire para a alfabetização era justamente que as pessoas tivessem contato com as suas próprias realidades, e a partir das suas próprias realidades de palavras e de conjunções que tinha uma conotação social, inclusive, eles pudessem se alfabetizar, né? Então, o seu método é muito utilizado ainda hoje na alfabetização da EJA, como eu falei, principalmente nas salas de alfabetização ou como os documentos da EJA chamam de turmas do básico, né? Ensino básico. Bom, a gente pode trabalhar que o método de Paulo Freire, ele possui algumas etapas, né? Então, a primeira etapa do método de Paulo Freire é de investigação. Então, todo professor que quer trabalhar a alfabetização de adultos, ele precisa partir da investigação. O que é essa investigação? É uma busca em conjunto, né, professor e aluno, por palavras e temas que sejam mais significativos da própria vida do aluno, dentro do seu universo vocabular e da comunidade onde ele vive. Nos círculos de cultura, por exemplo, né, todos os alunos compartilhavam as suas vidas e as suas aprendizagens, conhecendo a diversidade do seu grupo e verificando o professor poderia verificar um fio condutor para a listagem de palavras geradoras, que era o que se fazia após essa etapa de investigação. Então, a etapa de investigação, ela se dava para que todos se conhecessem e o professor conhecesse a realidade de vida das pessoas e também o que eles já sabiam, quais eram as hipóteses que eles tinham de escrita, porque eles já tinham contato com a escrita no seu dia a dia, principalmente dentro da sua profissão. Num segundo momento, o professor trabalha uma etapa chamada tematização. O que significa isso? É um momento de tomada de consciência por parte dos alunos e do professor do mundo, né, através do quê? Da discussão, do debate, da análise dos significados sociais dos temas e de palavras que mais surgiram na etapa da investigação. Então, suponhamos que no caso, por exemplo, da própria pesquisa do Paulo Freire, ele trabalhou com pessoas cortadoras de cana-de-açúcar. Então, provavelmente, as palavras, né, cana ou cana-de-açúcar, foice, campo, boia fria, provavelmente essas palavras tenham surgido, né, nesse contexto desses círculos de cultura que iniciam o contato, iniciam o trabalho de alfabetização nas turmas. E aí o que acontece? Depois dessa fase de elaboração dessas listas, né, de temas e palavras que surgiram da conversa, porque enquanto as pessoas vão falando, o educador ele vai anotando, ele vai registrando essa conversa, ou ele anota as palavras ou os temas que surgiram, ou ele faz tipo uma redação mesmo, um texto coletivo dessa conversa, dessas coisas que vão surgindo. E aí, depois disso é fácil fazer a etapa da tematização, de discutir, né, de fazer essa tomada de consciência do que foi surgindo. Então, por exemplo, o que é um boia fria? Um boia fria é a pessoa que é chamada assim porque ela trabalha no campo. E de onde veio esse termo boia fria? Porque eles levam a marmita, eles levam a boia deles, que é feita provavelmente 4 horas da manhã, e até eles comerem, até eles almoçarem, ela está fria já.
né? Então, por que que isso acontece, né? Por que que o empregador não oferece a comida lá? Por que que não tem um espaço para esquentar? Então, são questões que levam, que remetem a uma análise da sua condição de vida e também a ideias de melhoria dessa condição, né? Por isso que ela é conscientizadora, por isso que trabalha muito a questão da realidade. Então, nessa etapa da tematização, a análise e a discussão crítica da realidade e dos significados sociais dos temas que surgiram nas rodas de conversa iniciais são extremamente importantes para que também as pessoas se sintam com voz, né, com vez de falar e tenham ideias para que a sua realidade possa de fato mudar, não só porque eles vão aprender a ler e escrever, mas porque eles vão ter iniciativas e soluções e propostas para discutir com as pessoas, né, que estão no entorno do seu trabalho, da sua convivência, soluções para as dificuldades que são encontradas, né? E por fim, uma etapa que se chama problematização, né? Então são passos gerais do método, né? Depois nós vamos ver os passos mais específicos propriamente dito da alfabetização, mas vocês veem que aqui nós estamos falando não exatamente da alfabetização, mas de um preparo, de um contexto onde a gente pode dizer que é uma fase de letramento, né? Muito forte. Mesmo que na época que o Paulo Freire viveu e criou essa proposta metodológica, não existia ainda essa discussão do letramento e da alfabetização como terminologias separadas, né? Então, o que acontece? Na etapa 3 da problematização, o professor ele vai desafiar e inspirar os alunos a superarem essa proposta que ele chamava de visão mágica e a crítica do mundo, né? Tudo que existe é escrito ou falado, né, tem um propósito, tem uma tendência, né? E a gente precisa entender esses propósitos do que é escrito, do que é falado, qual é a situação comunicacional, o que quer dizer exatamente tudo que a gente lê e escreve, né? Então, era também uma motivação para a superação da situação que os alunos se encontravam, uma situação normalmente decadente, social e financeiramente falando, e de questões sociais que, enfrentadas pelos alunos, inclusive, nessa proposta, havia a valorização da escrita e da leitura e o seu uso social em favor do desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional de cada aluno, mas, acima de tudo, a possibilidade de dar voz e vez aos que ainda não tinham conseguido, estando fora da escola ou muitas vezes excluídos socialmente, né? Então, o método ele é extremamente rico, né, em todas as questões. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês, né? A primeira do lado direito é o processo, é um material produzido no processo de alfabetização, né? Centrada na realidade dos alunos, e foi um material usado pelo Paulo Freire mesmo com as turmas dele, né? É um arquivo do museu e da ONG Paulo Freire. E para quem quiser conhecer mais esse método, se aprofundar, né? Existe muita coisa escrita na internet, mas nem tudo que está escrito na internet é exatamente o que aconteceu, o que foi o método Paulo Freire, o histórico desse método, né? Então eu sugiro, eu recomendo, né? Fica aí a dica da leitura desse livro do Carlos Rodrigues Brandão, O que é o método Paulo Freire, né? A coleção Fácil é um livro de bolso, né? Tanto que chama Coleção Primeiros Passos. Ele traz os princípios básicos, mas de uma forma bastante própria da linguagem do Paulo Freire, né? Ele não é uma interpretação do método, tá bom? Porque muito do que a gente lê na internet ou em outros materiais é uma interpretação do método. Aqui o Carlos Brandão ele descreve o método mesmo, de forma bem fidedigna ao que o Paulo Freire escreveu e ele fez. Enfim, quais são os outros aspectos importantes sobre o método de alfabetização do Paulo Freire, agora propriamente falando da alfabetização, como é que o processo se dá? Então, além desse processo todo de letramento, o Paulo Freire propôs de forma bem concreta e bem didática passos, né, e aspectos importantes para que essa alfabetização acontecesse. Então, as palavras geradoras. Então, daquela conversa toda dos círculos de cultura, além de trazer um conhecimento e um sentido da aprendizagem daquele momento para os alunos, traz para o professor, oferece uma oportunidade de que o professor possa perceber algumas palavras que ele Paulo Freire chamou de palavras geradoras, ou seja, elas seriam sempre o passo inicial ou a motivação inicial, não só da discussão das questões sociais e críticas, né, análise crítica, mas também do processo de alfabetização proposto por Freire, né? Então, havia um levantamento desse universo vocabulário dos alunos. Então,
a partir das palavras geradoras, né, ele trabalhava as sílabas, né, que formavam aquelas palavras. Então, através das conversas informais, o educador sempre observava os vocabulários, né, as palavras mais usadas pelos alunos, pela comunidade, e selecionava as palavras que serviriam de base para as lições, que ele chamava, ou seja, de base para cada encontro que eles iam ter. Então, por exemplo, a palavra cana-de-açúcar. Então, ele pegava essa palavra, discutia tudo que os alunos sabiam sobre essa palavra, e aí ele propunha se analisar essa palavra, né? Então, como é que cana? A gente está falando tanto da cana-de-açúcar, como é que escreve cana-de-açúcar? Vocês sabem as letras que compõem essa palavra, as partes, né? Cana, como que se forma isso? Então aí ele fazia uma seleção dessas palavras geradoras, né, que podia variar entre 15 e 18 palavras, no máximo 23 palavras aproximadamente, que seguiam alguns critérios para serem escolhidas. Então, além de ter que fazer parte do contexto dos alunos, né, para ser significativo esse estudo, ela tinha que ter uma riqueza fonêmica, né? Então, ou seja, não poderia ser tudo palavra que começava ou tinha as sílabas do K, por exemplo. Teria que variar, passando basicamente por todas as sílabas que pudessem ser formadas pelas letras do alfabeto. Tá? As dificuldades fonéticas também, então a gente não teria só palavras com sílabas simples, por exemplo, cana, teríamos, por exemplo, açúcar, que tem o car no final, que é uma sílaba complexa com 3 letras, e tem aquele som final ar, ir, or, ur. Além do que também, as palavras precisam ter um teor pragmático, ou seja, elas serem totalmente fundadas na vivência dos alunos, tá? Então, os alunos poderiam ser capazes quase que de visualizar essas palavras que foram selecionadas no dia a dia deles, tá? Para ter bastante significância, bastante aderência ao que eles iriam aprender. Depois de composto esse universo de palavras geradoras, elas eram apresentadas para os alunos em cartazes. Às vezes, os próprios alunos, dependendo do grupo, poderiam escrever. E aí, sim, nos círculos de cultura, iniciavam-se as discussões para que as palavras fossem significadas no contexto da turma. Então, as conversas eram muitas, né? Então, a questão da oralidade era muito forte, é muito forte no método do Paulo Freire, né? A participação do aluno como sujeito da sua aprendizagem é o tempo todo requerida, né? Por fim, dessas palavras geradoras era feita a silabação, ou seja, uma vez que foram identificadas as palavras, cada palavra geradora passava a ser estudada através da divisão silábica. Então, as palavras eram diminuídas, né, nas suas unidades menores, que eram as sílabas, semelhantemente ao método tradicional, que é de base analítica. Tá? Cada sílaba se desdobra em sua respectiva família silábica com a mudança da vogal. Então, por exemplo, né, o B, o ba, né, a palavra começava com ba, bacia. Então, do bacia, se estudava o ba, be, bi, bo, bu. Se estudavam todas as sílabas do B. E o si, se estudavam todas as sílabas do si. O K, o Ko, o Ku, e o C e o Si. E depois as vogais, porque acabava com uma vogal, A. Então, se estudava todas as vogais A. As palavras, depois de estudarem todas as sílabas, os alunos formavam novas palavras, ou palavras novas, que eles chamavam, né? Formando palavras novas a partir das sílabas que foram conhecidas pelo grupo, né? Então, eles tentavam formar palavras novas. Então, por exemplo, boi, bolo, né? Eram formadas palavras novas. Cabo. E aí, a parte da conscientização, que era a parte mais importante, né? Então, de cada palavra nova que eles tiravam, que eles formavam, eles rediscutiam os seus significados, a sua importância, por que aquela pessoa tinha lembrado daquela palavra ou conseguido formar aquela palavra a partir do estudo das sílabas, né, de uma primeira palavra, né? E aí ele ia trabalhando sempre os processos de codificação e decodificação, mas sem separar a alfabetização da sua função social, sempre trabalhando a alfabetização dos adultos em relação à conscientização dos problemas cotidianos que aquelas palavras estavam relacionadas. Em síntese, né, nós podemos dizer que o método do Paulo Freire de alfabetização, ou o método freiriano
de alfabetização, ele tem 5 fases, né, para a sua aplicação, tá? Então, primeiro, levantamento do universo vocabular do grupo, né, o que as palavras que fazem parte do contexto deles, a escolha dessas palavras, né, que são selecionadas a partir desses círculos de cultura, a criação de situações existenciais características do grupo para, de fato, rediscutir essas palavras e colocá-las no contexto social, agora não mais de origem, mas um contexto social que pode ser transformado em benefício do próprio aluno, né? A criação das fichas roteiro, né, como a gente viu naquela foto, nelas havia sempre indicações de possíveis subtemas ligados às palavras geradoras e também questão de encaminhamentos para análise de temas. Por exemplo, cana-de-açúcar poderia ser discutida a questão de um tema grande, a relação entre o campo e a cidade, por exemplo, né? Então, essa cana-de-açúcar ela é colhida no campo e ela faz o quê? Para onde ela vai, né? Então, a questão do campo e da cidade eram temas que poderiam ser discutidos, ou então a questão de meio ambiente, por exemplo, né? Então, sempre a palavra é linkada com um tema maior que podia ser discutido para a questão da conscientização social e da sua ação como cidadão. Por fim, a criação das fichas das palavras que iam servir para a decomposição das famílias fonéticas correspondentes às mesmas palavras geradoras, né? E aí dava origem à formação de novas palavras, etc. Então, 5 fases passava pela alfabetização. Porém, pessoal, o Paulo Freire ele não parou nesse processo apenas de alfabetização das pessoas aprenderem as sílabas que compunham cada palavra, os sons das sílabas e conseguirem escrever e ler. Não, ele queria algo mais. Assim como ele fazia algo mais antes de começar, né, aquela questão da contextualização da aprendizagem, depois que as pessoas aprendiam a ler e escrever, ele ainda trabalhava muito a questão da pesquisa de produção de textos, né? Então, ele, a partir dos temas geradores, não mais das palavras, mas dos temas que vinham atrelados às palavras, ele trabalhava a produção de textos, ou seja, a pessoa sabia escrever sobre aquilo que ela estava aprendendo a ler também e a discutir. Então, alguns temas, por exemplo, né, que surgiram muito nessa pesquisa do Paulo Freire foi a questão da natureza e do homem, a relação entre natureza e homem, o ambiente, como é que o homem transforma essa natureza, o processo produtivo, né, o homem como a questão central, né, o homem que trabalha, então a questão do trabalho, as relações de trabalho, aí questão do operário, das indústrias, ou então do camponês com o seu fazendeiro, e as formas as relações de poder que se estabelecem, né, nas condições sociais e econômicas em que eles se encontravam. Então, era uma forma de fazer com que as pessoas produzissem textos e lessem de forma que entendessem e compreendessem aquilo que estavam fazendo, sempre partindo da realidade. Aqui nós temos outra imagem, que ela está um pouquinho clara, né, mas são cartazetes que mostram muito o como que era esse processo. Então, né, que a gente fala lá nós falamos das fichas de estudo, para trabalhar as palavras. Então, por exemplo, isso aqui é uma ficha, uma prancha de alfabetização a partir do método Paulo Freire, que foi cedida, né, essa imagem foi cedida pela Diafilme, do Programa Nacional de Alfabetização do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui nós não temos uma realidade mais rural, de campo, como foi a que Paulo Freire alfabetizou os 300 cortadores de cana-de-açúcar, mas nós temos o mesmo método aplicado numa situação urbana e de favela. Então, a palavra, por exemplo, que saiu no grupo que estava sendo estudado, né, nesse grupo aqui, foi a favela. Então, a ilustração da favela, a palavra colocada aqui, favela, depois ela separada nas sílabas, e aí, olha, de cada sílaba foram trabalhadas a família silábica, a família fonética dessas palavras, né? E formando outras palavras em seguida. Enfim, na questão do estudo a partir de Paulo Freire, nós podemos dizer que a alfabetização, né, segundo as palavras próprias do Paulo Freire, ela é muito mais que o domínio, né, que o simples domínio das técnicas para escrever e ler, né, que é o próprio processo de alfabetização. Para Paulo Freire, né, a alfabetização também é entender o que se lê e escrever o que se entende, ou seja, é comunicar-se graficamente. Então, para ele, a escrita era a comunicação gráfica das palavras, né?
Então, um método muito rico que até hoje ele é utilizado e utilizado com sucesso, muito mais na alfabetização dos jovens e adultos por conta dessa questão, dessa contextualização crítica e também da contextualização do mundo do trabalho. Fez muito parte, né, do método do Paulo Freire. Eu só trouxe aqui para vocês verem também e que o método, o mapa mental do método de alfabetização freiriano, que é o proposto lá no AVA, né, está lá já colocado nas unidades de estudo, ele traz uma síntese bastante interessante, né, e bastante didática, para que a gente veja, né, que o tema é sempre partindo de um tema gerador, o método, e que toda vez que for discutir um novo tema gerador, há as fases da investigação, da tematização e da problematização, e cada fase vai trabalhar um aspecto do processo de alfabetização e letramento juntos, associados. Sempre alfabetização e letramento associados no trabalho do Paulo Freire. E hoje, por fim, para a gente acabar essa aula, né, eu trago para vocês a síntese, né, ao final, da questão dos métodos, né, pelo menos pela parte teórica, depois nós vamos estudar mais de forma prática, né, os métodos sintéticos de alfabetização. Né, então, já está aqui até parte 1, porque nós vamos voltar no estudo desses métodos. Né. Quando a gente fala dos métodos sintéticos, nós podemos dizer, né, que na literatura aparecem 4 tipos de métodos sintéticos. Né? Lembrando que o método sintético é aquele que parte do trabalho com a unidade menor, a letra, ou a sílaba, ou a palavra, né, para texto, mas que ele ou sons, né, que nós vamos ver o método fonético aqui também. Então, ele trabalha da unidade menor para maior, e quando a gente vai pesquisar na literatura, a gente vê que eles falam de 4 métodos sintéticos, 4 tipos de métodos sintéticos. Porém, o método da soletração, que é o que a flechinha está mostrando aqui, e o método alfabético, que na verdade é o primeiro método que existiu de alfabetização, né, no mundo, nas sociedades que têm uma base alfabética de escrita, é justamente, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. A única coisa é que a soletração, ela trabalha muito mais a questão da memorização das letras e a repetição como leitura. Então, a leitura se torna quase que um sinônimo de repetir. Então, o professor, ele lê e as crianças repetem, lê e repetem, olhando para o texto. Nem sempre elas sabem o que elas estão lendo ou onde está escrito o que elas estão falando, tá? Então, esse método da soletração, ele acaba muitas vezes por se confundir com a questão do método alfabético em si, né? Que as características do método alfabético em si são que ele parte sempre do alfabeto e trabalha a associação das letras para formar as sílabas, que são as unidades maiores para a formação das palavras, né? Facilita a formação das palavras. Ele não toca nessa questão da memorização das letras nem da repetição como leitura, mas basicamente ele faz isso também. Então, eu acredito que a gente pode falar que o método alfabético ele incorpora, ele engloba o método da soletração, tá? Que basicamente são dois métodos aqui distintos, mas que acabam formando um só, porque um se associa ao outro, né? Você parte do alfabeto, ó, os dois partem do alfabeto, tá vendo? Depois você vai fazer o quê? Você vai memorizar as letras, independente do método alfabético aqui ou soletração, você tem que memorizar mesmo as letras, né? Você vai associar letras para formar sílabas e você acaba trabalhando nesse método a leitura como repetição das letras, das sílabas e das palavras, tá bom? Você quase que decora as palavras e as sílabas como forma de aprendizagem, tá bom? Mas enfim, vamos estudar melhor cada um. Então, dentro dos métodos sintéticos, eu tenho o método alfabético e o da soletração, o método silábico e o método fônico, tá bom? Vamos ver melhor cada um deles. Então, esses métodos sintéticos, como a gente já falou, são métodos que sempre vão levar o aluno a combinar elementos isolados da língua, ou seja, ou ele combina som com som, ou ele combina letra com letra para formar a sílaba, ou ele combina sílabas para formar as palavras, tá bom? Esses métodos são conhecidos por serem alfabéticos soletrativos ou soletrativos, os métodos silábicos e os métodos fonéticos. Aqui do lado, bom, o método alfabético, ele consiste em que o aluno aprende o nome das letras nas formas maiúscula e minúscula. Então, o alfabeto maiúsculo e minúsculo é apresentado aos alunos, eles têm que saber bem essas letras, né? O nome das letras e o traçado.
Depois ele tem que saber a sequência do alfabeto, então muitos acabam por decorar e eles repetem só, né? E depois eles precisam aprender a combinar, eles precisam aprender essa técnica, essa dinâmica de que uma letra se associa a outra para formar a sílaba, que é a unidade maior que a gente ouve falando, tá certo? Que a gente ouve na fala, na pronúncia. Então, atividades do tipo, né, salada de letras, né, onde você tem que desembaralhar as letras para dar o nome para a figura, é um tipo de atividade que pode ser usada num segundo semestre de primeiro ano, por exemplo, né, porque a criança basicamente ela tem que associar as letras na ordem, a ordem delas, né? Então, leão começa com L, então ela põe um L, depois o que forma le? É o L com o E. Depois ela vai colocar na ordem o que vai formar o ão. Então, antes dela trabalhar essa atividade, por exemplo, ela precisa saber muito as letras do alfabeto e a correspondência dessas letras com as vogais, para formar as sílabas. Então, antes de fazer uma atividade desse tipo, ela já fez muita atividade de associação de figura com a letra inicial, de figura com a sílaba inicial. Ela estudou as sílabas que são formadas por cada letra, então o do B, o Ba, Bebi, Bobu, do C, o Ca, Cocu, o C e o Si, do D, o Da, Dedi, Dodu. Então ela já estudou essa formação, essas sílabas, letras, para poder fazer uma atividade desse tipo. Outro tipo que vem antes dessa que eu mostrei para vocês é o recorte e colhe a primeira letra do nome. Então, aquilo que eu falei, antes dela formar sílabas, primeiro é fixado muito a letra em correspondência a imagens, tá? Letra inicial e imagem. Então, A de abacaxi, P de pera, B de banana, C de caju e assim por diante, tá? Hoje em dia, essa metodologia, esse método, ele é também utilizado através dos nomes próprios, tá bom? Das crianças, na lista de chamada. O método silábico, que também é um método sintético, né? Porque ele faz o quê? Ele pega e ensina para as crianças as letras, as sílabas. Então, ele vai ensinar todas as sílabas, né? E depois a combinação entre essas sílabas. Então, atividades como essa aqui, por exemplo, ó, troque as sílabas de lugar e descubra uma nova palavra. Então, por exemplo, se eu pegar aqui bolo, ele tem que saber que as sílabas são bo e lo, né? E se ele trocar de lugar, forma outra palavra. Então, ele vai trabalhar aí, ao mesmo tempo que a escrita, vai trabalhar a leitura, tá? Silabando, atividade que vai acontecer antes daquela que eu mostrei para vocês. Ela é uma atividade mais inicial e é muito usada no método silábico. Então, a gente pega imagens, né? Então, vela, e a criança tem que corresponder, né? Colocando cada sílaba no seu quadradinho, tá? Então, aqui sempre lembrando que a gente está trabalhando por sílabas. Então, separação de sílabas oral também, vela, uma palma para cada sílaba, para descobrir o número de sílabas, etc. E outra atividade que é uma atividade muito feita em cartilhas, principalmente, né? Que essa é uma página de cartilha, inclusive, é a cartilha, né, tão famosa, Caminho Suave. A cartilha Caminho Suave é uma cartilha silábica, ela trabalha por sílabas, né? Então, ela vai trabalhar do B, ela da barriga, ela atribui barriga, então, sempre quando a criança pensar na letra B, ela vai lembrar da barriga, principalmente porque fez associação visual também do B com uma barriguinha, né? E aí, as sílabas, né? Ba, bebi, bobu, e depois a associação das sílabas, ó. Ba, bebê, bibi, bobô. Quer dizer, palavras que nem sempre têm um sentido, mas elas estão associadas porque você trabalha com as próprias sílabas, associando as sílabas entre elas mesmas, né? O método fonético, que é a outra vertente que hoje em dia ele foi resgatado, né? Então, ele é um método sintético, é a proposta de alfabetização do governo federal, né? A partir do ano passado, e que vem em oposição ao que estava sendo proposto, né, que não era o método fonético, não era base sintética de metodologia, eram métodos a partir da base analítica, né, ou então do tipo anterior que nós estudamos, mas enfim, o método fonético, o aluno vai aprender e o professor vai ensinar inicialmente para os alunos os sons das letras isoladas, e depois reunir esses sons formando as sílabas, né? Não pelas letras em si, mas pelos sons. Então, olha lá, né?
Vamos ler o texto sobre a letra A. Então, o professor ele vai ler, né? Vai falar o que é a letra A, né? Que a letra A tem o som de A mesmo, ela se apresenta em várias formas, as formas são apresentadas também para a criança, né? E depois, por exemplo, atividades desse tipo são próprias do método fonético, né? Então, por exemplo, abacate, depois de conhecer a letra A, o som da letra A, que é o mesmo do nome, né? No caso da letra A e das vogais, o som da letra é o mesmo do nome dela, né? Então, as vogais são sempre ensinadas primeiro porque elas são mais fáceis de compreender. E aí você faz o quê? Você completa o nome das figuras com A. Então, você vai descobrir que abacate, ele tanto começa com A, mas tem no meio da palavra também tem abacate, também tem a letra A. Sapato, abelha, então todas as palavras que têm letra A na sua composição. Não, nem sempre no início, tá bom? Depois, olha lá, né? Vejam essas figuras. Vamos dizer juntos o nome de cada uma delas? Então, a questão da oralidade. Por quê? Porque precisa ouvir. Para você saber os sons, você precisa ouvir esses sons, né? Agora, vamos circular e colorir as figuras que têm um nome começando com E. Olha, desculpa, com A. Então, tudo que começa com A, abajur, ele circula, né? Alho, circula, né? Ovo não, porque começa com O. E assim por diante, olha, os sons, né? Vai relacionar os sons. Bom, para que a gente não tenha uma aula muito longa, uma videoaula muito longa, e também vocês possam atuar um pouco em cima do estudo de vocês, eu deixo para a continuação dos estudos uma indicação de 2 vídeos, né? Então, os vídeos, os links encontram-se no roteiro de aula, que já está postado no AVA para vocês, e eu sugiro para vocês assistirem um vídeo que fala dos métodos de alfabetização pela professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Magda Soares, que inclusive é a responsável pela discussão da alfabetização com perfil de letramento também, associados e complementares, né? E o outro vídeo é da página que você já tem indicado também no material de estudo, que é a página Alfalitrar, né? Essa página é uma página muito rica de experiências didáticas e nesse vídeo em específico vocês vão ver como é que a gente pode ter alguns procedimentos didáticos, como fazer com as crianças algumas atividades que vá trabalhar a alfabetização e letramento com as crianças, tá bom? Então, aqui no caso, são intervenções, são procedimentos didáticos que os professores vão fazer e foram filmados, isso na rede também de Minas Gerais, rede municipal de algumas cidades de Minas Gerais, com crianças de primeiro e segundo ano, ou seja, alfabetização inicial, tá bom? Então, esses estudos eu deixo para vocês fazerem agora para aprofundamento das questões que foram discutidas nesse vídeo, tá? Principalmente em relação aos métodos sintéticos agora e também aos métodos analíticos, tá bom? Então, agora que vocês já conheceram mais sobre os métodos sintéticos e também sobre o método de Paulo Freire e recordaram o método analítico para alfabetização, chegou a hora de vocês se aprofundarem assistindo os vídeos da plataforma Alfaletrar e que também contam com a explicação da expert em alfabetização no Brasil, a professora Magda Soares, tá bom? Vamos lá? Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!